Melhor aparecer a imagem, né, Luiz? Fica mais fácil ver com quem tá Sim. falando. Não tinha passado a maquiagem, mas vamos lá. Aí eu coloquei eu tenho um pano Uhum, verde aqui que eu comprei para gravar as aulas agora para as faculdades EAD, né? uhum. Daí eu escondo a bagunça, pelo menos daqui também. É, é bom. Algumas plataformas têm aquele fundo virtual, né? Eu uso bastante o Zoom e o Teams, daí você não Sim. precisa se preocupar. Eu participei de um treinamento contigo no congresso de 2019, eu acho. No Do Lego, Congresso. No... Lego Scrum com o Carlos. Ah, tá. É. Não Você foi não bem vai bacana. lembrar. A gente Não, participou, lembro. você não era Scrum Master, né? Eu era. Ah, então lembro. Eu Você lembro não que. é. Chegou, eu acho que entrou uma pessoa aí, um participante. Vamos ver se o ano que vem volta tudo, né? Pra gente ter os encontros presenciais de novo, né? Ai, tomara. Eu acabei de me filiar, né? Me voluntariar, então estou iniciando aí. Em outubro, novembro, tá? Boa tarde. Tem 3 participantes online. E estão escrevendo as perguntas no chat normalmente, né? E a gente vai lendo aqui e você vai ajudando aí Tá. dando orientação. Tranquilo. Até agora não tem nenhuma, né? Não, não tem nenhuma. Até boa tarde quem tá entrando. Se tiverem dúvidas, podem postar aí no chat que a gente vai fazendo a leitura e o Luiz vai orientando. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo. A Lucimar também entrou. Boa tarde, Lucimar. O pessoal tá entrando na live. E Luiz, você quer fazer algum comentário referente a essa terceira entrega? Enquanto o pessoal está entrando. Acho que o Bruno colocou ali uma coisa. Opa, deixa eu ver. Ah, cadê o povo? A função. Ah, obrigada, Bruno. Tem mesmo. A função de cada membro da equipe está se confundindo um pouco com as entregas. É a questão Ah, do sim. Bruno. Então, Bruno, é assim. Quando você vai montar o time, né? Então, eu imaginar, vocês já têm o time de vocês aí disponível, né? Então, eu acredito que vocês já descreveram quais vão ser as entregas que vocês vão ter que executar.
Então, assim, a função de cada membro do time dentro das entregas, você vai ter que fazer uma ligação com a expertise daquela pessoa, né? Então, vocês entre o time, pegar o gerente, né, verificar qual que é a skill de cada membro do time, para alocar ele na tarefa que mais corresponde aos skills de cada membro do time. Se é um grupo que vai, de repente, ficar responsável, é mais de uma pessoa responsável por cada entrega, então tentar buscar as skills desse grupo, né, para conseguir assumir cada uma dessas entregas, certo? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um ambiente corporativo ou dentro de uma organização, de uma empresa que seja. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um projeto de tecnologia. Então, dentro de um projeto de tecnologia, eu tenho, por exemplo, o desenvolvedor de software, e não necessariamente eu vou ter somente um desenvolvedor, então eu vou ter lá 5 desenvolvedores de software, e cada um vai ficar responsável por uma frente. Então eu tenho um desenvolvedor que vai cuidar da frente, né, que é o front-end, a tela onde a gente enxerga, eu tenho um que vai trabalhar no back-end, que a gente fala, então ele vai fazer toda a programação de conexão, né, de executar as funções, eu tenho um de banco de dados, né, daí eu tenho outro que já vai trabalhar cadastrando toda a parte de posicionamento, marketing digital. Então você percebeu? Eu tenho várias atividades, então eu tenho que entender qual que é a expertise de cada membro do time para atribuir essas atividades. Então, assim, é legal, como vocês estão trabalhando de forma colaborativa, leiam qual é a entrega que vocês têm que fazer e busca com o time daí a expertise, a skill de cada um para vocês atribuir a responsabilidade dessa entrega. Bacana. Como eu falei de manhã, esse questionamento do Bruno é bem bacana, porque aqui o grande desafio, né, Rosane, acho que em qualquer área de projetos é a gente montar times de excelência, tá? E muitas vezes a gente tem pessoas qualificadas nos times, mas em posições erradas, em grupos de entrega errados, né? Então a pessoa ela se dedica, o esforço dela é muito maior para fazer uma entrega que talvez foi colocada de forma incorreta para ela, porque ela às vezes tem alguma deficiência técnica para executar aquela atividade. Então é muito importante isso a gente mapear, né? Então a gente fala que o gestor de projetos hoje ele tem sempre um pouquinho de gestão de pessoas, né? Ele é um gestor de pessoas e deve entender um pouquinho de técnicas de RH também para buscar mapear essas competências do time. Com certeza, Luiz. Aí até eu acho que é algo que acontece posteriormente, né? Mapear as funções de cada um e de acordo, como você falou, mapear os skills e a competência, né, de cada um, colocar no lugar certo, porque às vezes a pessoa na posição errada não vai desempenhar, e também definir os papéis e as responsabilidades, né, durante a execução do projeto para fazer a entrega. Isso algumas vezes também costuma dar alguns ruídos, né? Então é bem importante. E é bem natural ter essa confusão ali que o Bruno está relatando no início, né? Do membro da equipe, mas como você bem ajudou a esclarecer aí, separar por tarefas e tudo mais ajuda bastante. Deixa eu ver se tem alguma nova questão. A gente falou aqui então sobre a função. Tá fácil, né, Luiz? O pessoal não está tendo dúvidas, acho que você explicou bem pela manhã. O pessoal Os mentores estão ajudando bastante. É importante falar também, né, Luiz, que de acordo com cada projeto, cada escopo, essas funções mudam, né? Que acho que foi esse exemplo que você começou a colocar, né, em relação ao desenvolvimento de software, né?
A skill Isso. muda, o papel muda, então esse é o desafio de cada projeto, né? O gerente de projeto olhar para cada projeto com a sua singularidade e conseguir definir, né? Isso. Tem uma do Bruno. Opa, eu não enxerguei essa do Bruno. As restrições também. Uhum. Ele está Isso. perguntando, né? As restrições são somente aquilo que pode ou aquilo que é mandatório que tem no projeto? Excelente pergunta essa do Bruno aí, Luiz. Deixa eu ler de novo. As restrições são aquilo que não pode ou aquilo que é mandatório. Então, na verdade, não é o que não pode. As restrições é assim, Bruno. Na verdade, as restrições, elas podem se originar lá dos requisitos. Então, pensa assim, você é o cliente, então você solicita alguns requisitos para um determinado produto ou serviço. Principalmente produto. Então, você coloca lá um requisito para esse produto. Imagina só que você vai reformar uma casa, sua casa. Você contrata uma equipe de engenheiros para reformar sua casa. Você vai definir os requisitos. Quando você define os requisitos, automaticamente você colocou padrões de qualidade naquele projeto. Eles são restrições, porque você tira a liberdade, né, não de forma negativa, tá? Porque é requisito que vem do cliente, mas você tira a liberdade da equipe do projeto seguir de qualquer jeito. Então você impõe uma restrição. Então não é dizer o que não pode ou pode, na verdade a restrição ela coloca uma condição. Então eu tenho esse orçamento, ou eu tenho esse padrão de qualidade, ou eu tenho que seguir o escopo. O escopo ele nos restringe, porque a gente tem que seguir aquela sequência de atividades e toda a regra no nosso cronograma, no nosso escopo. O tempo, então o cronograma. Então a gente acontece muito de projetos que a gente tem participado que a gente recebe mediante o cumprimento do prazo e a entrega. Se a gente não cumprir o prazo, a gente não recebe. Tá? Então, quem trabalha com consultoria, quem trabalha aí, de forma mais autônoma, né, que tem empresa, sabe disso, que você negocia em algumas situações. Tá? Então, para você trabalha você tem uma restrição, né, que é o tempo. Então, eu tenho 60 dias para apresentar resultado. Olha que restrição difícil da gente conseguir, né? Então você assume um compromisso, além do prazo de entregar resultados para o cliente. Tá? Então a restrição normalmente se fala das mais tradicionais, que é o custo, que é o escopo, que é a qualidade e que é o cronograma, que é o tempo. Mas ela pode também pegar na questão dos requisitos, tá? Está vinculada à qualidade, né? Mas são determinações dos clientes, tá? O Luiz, ele complementou aqui, né, colocando assim, então meio que se repetem requisitos e restrições? Na realidade, não, né? Normalmente uma restrição é como você colocou, ela é em relação ao tempo, ao custo. Olha, você vai construir a casa, mas você vai ter uma restrição orçamentária, você vai ter 100 mil reais para fazer a reforma, né? Você restringiu. Você vai ter X tempo, como você colocou, né? Seria mais em relação a isso. Isso. Quando eu falei da... Deixa eu pegar aqui de novo. Cadê o do Bruno? Somente aquilo que não pode. Então, requisitos e restrições. Então, requisitos é assim: requisitos é uma determinação, uma solicitação. Então, quando você vai atender uma parte interessada, um cliente, ele vai colocar para você o que ele espera do projeto, o que ele precisa do projeto, tá? Então, assim, são padrões de qualidade, normalmente, assim, que ele vai te pedir. Né, eu quero esses itens, eu quero a parede amarela, eu quero uma casa com, sei lá, uma laje com piscina. Ele vai inventar ele vai inventar um monte de coisa, e se a gente aprovar esses requisitos, automaticamente esses requisitos eles entram dentro de um padrão de qualidade. Então a qualidade é considerado uma restrição. Tá? Então, o conjunto de requisitos que o cliente coloca é uma restrição. Se eu tenho um requisito legal, por exemplo, muitas vezes na construção civil, eu tenho a metragem que eu posso construir em cada terreno. Eu não posso ocupar o terreno inteiro, pegar até a calçada. Então, isso é uma restrição que existe quando eu vou fazer uma construção, né? Vou reformar uma casa, vou construir um prédio, então tem que seguir essas restrições. Então, só diferenciar isso. O requisito é o pedido, esse conjunto de requisitos vão trazer para as restrições padrões de qualidade ou objeções de algum órgão técnico, de alguma regulamentação que restringe a liberdade, né? Restringiu a liberdade, tipo, te impossibilita de seguir, quando você atinge aquele limite, é uma restrição.
tá? Mas não enxergue o requisito como restrição. O requisito ele é extremamente importante. O requisito é o nosso caminho para entregar o projeto com sucesso, tá? Porque o projeto não é para a gente. A gente tem que entender, enquanto gestor de projetos, entender que o projeto é para quem solicitou, a parte interessada. A gente tem que atender as partes interessadas, que são os nossos clientes, né? Muitas vezes a gente acaba saindo um pouquinho do caminho do projeto, que a gente acaba colocando o nosso feeling, o nosso sentimento mesmo no projeto. Eu acho melhor que fica desse jeito. Não. O cliente estabeleceu um requisito, né? E esse requisito a gente tem que seguir, certo? Isso mesmo. Ali a gente tem, então, também, Luiz, uma pergunta aí do César, né? Ele está perguntando, e é muito comum acontecer isso, tá, César? Ele diz que, assim, ó, nós ficamos no impasse na discussão de premissas versus restrição. Estamos planejando um acampamento com atividade social, onde achamos por bem a participação da entidade da qual os jovens serão atendidos, né? Então, assim, essa confusão é muito comum, né, Luiz? Vamos lá. É demais, né? O primeiro ponto que a gente tem que entender. A premissa, eu assumo um contexto de verdadeiro, porém eu não tenho controle. Tá? Então, por exemplo, vocês estão falando que é um acampamento com atividade social. Então, vocês agendam esse acampamento, vamos imaginar, lá dia 25 de março do ano que vem. Daí vocês colocam lá como uma premissa. Nesse período, com base em pesquisas, não existe a incidência de chuvas. Legal, né? É positivo. Lembre-se que eu falei de manhã. A premissa ela não pode assumir um comportamento negativo de barrar o projeto, porque daí não é premissa, daí é risco. Daí eu estou detalhando o risco. Então, aí eu tô assumindo que não tem a possibilidade de chuva, só que eu não tenho controle, né? Pode mudar. A restrição, eu tenho controle da restrição. Eu sei o limite que eu posso atingir. Se eu tenho 100 mil reais de orçamento, eu sei que eu posso atingir esse limite, posso ir até menos desse limite, certo? Então, essa basicamente é uma diferença básica das restrições com as premissas. Eu ter essa previsão, né? Eu sei, eu considero, por exemplo, as restrições, elas são verdadeiras, 100%. Né? As premissas não, as premissas são suposições. E quem trabalha em projeto, César, trabalha com incerteza. Tá? A gente, lembra, de manhã eu falei, né? A gente trabalha, parece que a gente está empurrando uma parede e ela está vindo em nossa direção, né, Rosana? A gente fica. O projeto vem um monte de força contrária, então a gente trabalha para que o projeto dê certo, mas ele já começa com essa carga negativa, se a gente for pensar. Mas isso é bom, tá? É bom. Porque imagina se fosse tudo fácil. A gente começa um projeto, tem orçamento ilimitado, não tem restrição, tá tudo bonitinho. Não tem data fim, não tem data início. Aí deixa de ser projeto, né, Luiz? Aí vira uma bagunça, né? É bem colocado o teu exemplo, né? Nesse caso que eles estão comentando ali, que eles estão planejando um acampamento com atividade social, uma premissa poderia ser o fornecimento do local pela prefeitura, por exemplo. A gente parte da premissa que a prefeitura vai fornecer o espaço. Seria também um bom exemplo de premissa, né? Outra premissa interessante aí, a gente parte da premissa que na data do acampamento já vai ter a vacina e todos vão estar vacinados. E aí chega na data, pode ser que essa premissa não seja verdadeira. E mais importante ainda, né, Luiz, é que quando uma premissa deixa de ser verdadeira, o gerente de projetos tem que fazer esse controle, né? Ele tem que sinalizar, né? Porque você parte do princípio que você vai ter aquela condição ou o fornecimento da premissa, e se ela não for verdadeira, você vai ter que mapear e controlar os impactos que ela vai com certeza causar no seu projeto. Amanhã vocês vão ter a palestra sobre que vai pegar o final, né? O quando e quanto, né? E daí ali vai ter um pedacinho sobre risco, que a Patrícia vai falar para vocês. Aí vocês vão entender. Muitos dos meus alunos nos cursos de pós me perguntam, né? Não, professor, mas assim, a premissa pode virar um risco? Tá. A premissa, do jeito que a gente colocou, ela não é um risco. Ela é uma suposição positiva. O risco é um evento, uma suposição negativa, vamos pensar assim. Então é diferente. Então eu falar assim que vai chover, pode chover na data do acampamento, eu estou assumindo um risco. Então é diferente, né, a forma da gente assumir as duas. Enquanto uma eu acompanho, na outra eu vou ter que criar estratégias para controlar, mitigar esse risco. Mas vocês vão ver amanhã, não vou entrar no... Vamos antecipar. Não vamos antecipar. O Bruno ainda complementa, né? Parceria com a universidade pode ser uma premissa?
Pode, desde que você coloque, assim, se você... É que é assim, né? Vamos imaginar. Quando você está organizando um evento e você vai fazer a parceria com uma universidade. Então você pode colocar como ações do evento, como requisitos, buscar parcerias com a universidade. Então você pode colocar, a gente vai conseguir para o evento parceria com no mínimo 5 instituições de ensino, né? Vamos conseguir, a gente está supondo isso. Pode ser que a gente consiga 3, pode ser que a gente consiga 2, pode ser que consiga 10 ou não consiga nenhuma. Então você está colocando também uma premissa, né? Também se encaixa nisso. Tá? Tudo que você não tem garantido é uma suposição. Pensa sempre em suposição. Né? Uma promessa, né? É uma promessa, mas você não tem capacidade de assumir a realização disso. Um exemplo prático acontece muito, né, Luiz, quando você é fornecedor e está entregando para um cliente, a partir da premissa, o cliente vai disponibilizar o ambiente de treinamento, o cliente vai disponibilizar, isso também cabe bem como premissa? Cabe, deixa eu dar até um exemplo para vocês que é legal. Já fazem, acho que 5 ou 6 anos eu trabalhei no gerente de PMO numa empresa de construção civil, e eu lembro que foi contratado um fornecedor para fazer a fundação. Se eu não me engano, era uma trincheira, uma ponte, tá? Então, beleza. Houve alguns problemas de aprovação, daí que eu falei para vocês dos fatores externos lá que estão com os stakeholders externos. Houve um problema de aprovação, que também entra como premissa. Então, dependia-se já da aprovação dos órgãos regulamentadores e não aconteceu dentro do prazo viável. O que aconteceu? A gente perdeu o prazo, né, de executar a fundação. Então, esse fornecedor estava disponível para a gente, imagina só, em agosto. Né, e atrasou. Essa fundação ia agora para dezembro ou janeiro. E a gente não tinha mais agenda. Né, porque alguns tipos de serviço a gente tem que contratar com muita antecedência, primeiro para se planejar e segundo por causa do custo que é bem menor. Beleza. A gente não tinha mais a possibilidade de trabalhar com esse fornecedor para aquela data. A gente só tinha disponibilidade de contratar outro fornecedor para executar o mesmo trabalho, só que como era em cima da hora, custava muito mais. Só que nisso, no planejamento financeiro, né, a gente tinha tinha colocado uma reserva de contingência, que ela é justamente para usar nesses momentos. Não é dinheiro sobrando do projeto, é uma reserva que a gente vai usar. Então essa reserva serviu para a gente conseguir contratar esse outro prestador de serviços, né, e a gente conseguir daí seguir com o projeto. Né? Então, assim, duas premissas que aconteceram. O fornecedor vai executar na data, né, a fundação. É uma premissa. A primeira premissa que eu tinha falado, que era a aprovação do órgão regulamentador, não aconteceu em tempo hábil. Né? Então, uma situação foi bem caótica na época, porque isso impacta no custo, mas como a gestão de custos do projeto pelos engenheiros, diretores de engenharia foi muito bem feita, então a gente tinha uma reserva de contingência bem bacana. Tá? A reserva de contingência, a gente não é separar um dinheirinho assim, não, isso aqui a gente vai usar para o projeto, para perfumaria. É um dinheiro que você espera não usar para o projeto, mas infelizmente tem momentos que a gente acaba utilizando. Aqui ainda, Luiz, o César pergunta, né, se seria uma premissa ou uma restrição à participação da diretoria da entidade. Vou colocar. Então, poderia ser uma premissa, né? Colocar como premissa. A diretoria da entidade tem que participar da. Colocar o tem não, né? A diretoria da entidade irá participar, poderá participar do evento. Né? Que você não pode assumir por eles, né? Normalmente, esse tipo de situação, por exemplo, se é importante a diretoria participar, eu pensaria até diferente. Eu colocaria no cronograma validação da participação da diretoria, como item de entrega, né? Ou de um representante da diretoria, porque é uma parte interessada. Então é importante ela participar ou ter um representante. A gente vê exemplos, por exemplo, próprio congresso do PMI, a gente teve a participação de um representante do prefeito de Curitiba no último congresso. Né? Então, acho que, se eu não me engano, foi o projeto de Curitiba que está entre os 50 referências pelo PMI, né, no global, e daí acho que foi o vice-prefeito que esteve presente, né, porque foi quando foi apresentado esse projeto. Então, assim, pode ser uma premissa, tá, César, mas eu colocaria como um item
talvez como um item lá no grupo de entregas, dentro de um item lá, uma pequena tarefa, a validação da participação. Acho que seria mais assertivo, porque independente da diretoria não estar as pessoas da diretoria, mas estaria um representante que seria o mesmo peso em tese, né? Aí aqui também o Bruno coloca, né, para cada premissa um risco? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Tem que analisar a premissa, né? Daí amanhã a Patrícia vai falar com vocês sobre risco, mas normalmente assim, a gente tem um plano de gerenciamento de risco onde a gente estuda e faz essa validação. Opa, essa premissa pode se tornar um risco? Às vezes ela até pode, mas é um risco tão insignificante que a gente não precisa levar em conta. Tá? A gente só monitora ele, deixa ele lá, ele não vai ter tanto impacto. E pode se tornar um risco positivo também. Amanhã ela vai explicar para vocês sobre risco. Boa. A Letícia também, aqui, Letícia Tessaro, pergunta, né? Na premissa, cabe dizer em desconto do trabalho do técnico? Você explicou. Se vai ser desconto do trabalho do técnico, na verdade isso já entra em negociação, né? Pensa no seu planejamento financeiro lá, que você vai contratar os fornecedores, você vai fazer uma negociação. Você pode colocar alguma coisa assim, né? A gente vai conseguir 30% de desconto no trabalho técnico X, né? Pode colocar, né? A premissa cabe isso, mas isso é muito mais uma negociação do projeto em si, né? Isso na contratação, lá, se a gente pensar em PMBOK, a gente vai ter lá a área de aquisições, onde você faz o contato com os fornecedores, você faz a validação dos fornecedores, a negociação, né? Então você acaba nem colocando como premissa, porque você já negocia, já pode até negociar. Mas como a gente está falando de um planejamento, também cabe, tá? O importante é assim, se a gente for pensar em premissa, tanto premissa, restrição, a gente vai chegar no limite que a gente para. Vamos pensar até nas 4 lá, a gente para naquelas 4 restrições. Na premissa, se a gente for colocar, a gente vai encher de premissa o projeto. Então, quanto mais premissas, né, é mais coisa para controlar. Então, o ideal é a gente mapear as principais, porque tem coisa que, vamos pensar em desconto em trabalho técnico. É impossível que pelo menos uns 2%, 3% de desconto não seja possível, né? Então, é algo mais, vamos pensar assim, algo mais provável do que a gente colocar que a gente espera que não chova no dia. Isso é totalmente fora do nosso controle. Não tem como a gente negociar com Deus para não chover, né? Bem isso. Aqui a gente tem da Letícia, né? Acabei de ler a dela, da Letícia. Então o Bruno, ele também perguntou se reserva de contingência pode ser um requisito. Você estava falando da reserva de contingência, né? Ele fez essa pergunta. A reserva de contingência está lá no planejamento financeiro, né? Então, assim, ali você vai ter... Vamos imaginar que vocês têm 100 mil reais de orçamento para o projeto, você vai pegar esses 100 mil reais, 90 mil vai ser utilizado para o projeto, é claro que isso dentro de um planejamento financeiro, e você vai deixar 10 mil reais, né, alocados para qualquer desvio que aconteça no projeto. Tá? Então ele não é considerado nenhum cliente, em nenhum momento a gente pode colocar. Na verdade pode, se você colocar assim, a gente precisa deixar... para esse projeto a gente precisa ter 10 mil reais de reserva como requisito. Não faz muito sentido. Eu nunca vi um cliente pedir para a gente deixar reserva de contingência. Assim, eu preciso guardar um dinheiro. Já vi situações... Posso dar um exemplo, Luiz? Pode. Eu já participei em projeto de software, né? Que solução é sempre bastante volátil, muda muito o requisito. Eu já vi um cliente que ele colocou um bolsão de horas no orçamento para prever as mudanças que acontecem, relatórios e coisas assim. Não sei se seria um exemplo similar, né, ao que... Pode acontecer. No projeto ágil mesmo, metodologias ágeis, até acontece isso, tá? Mas aqui no caso de vocês, assim, é um pouquinho complicado. Mas, assim, pensa no seguinte, outro item legal, há muitos anos atrás eu trabalhei num determinado lugar e eles queriam economizar no projeto. Então, tinha um orçamento aprovado imagina os mesmos 100 mil. Não, vamos economizar. Então, não existe isso. Quando vocês fazem um planejamento, né, vocês terminarem o Canvas, lá vai ter o orçamento do projeto, foi aprovado, é aquele orçamento.
aquele orçamento garante que todas as entregas possam ser executadas, que atenda a determinadas situações que fujam do controle e principalmente que garanta os padrões de qualidade. Se eu economizo num projeto, né, pode acontecer problemas. A gente vê muita obra pública quando tem desvio de verba, né? Então é uma certa economia que vai para outro bolso. E a gente vê a qualidade dessas obras públicas, o que acontece com elas, né? A gente tem aí uma pergunta, então, a próxima do César Micel. Na legislação, o deslocamento de crianças fora do seu município requer autorização do Juizado da Infância. Isso poderia ser uma premissa? Sim, isso sim. Bem bom, né? Você assume que vai ter autorização, mas pode acontecer alguma situação que não deixaria. Ele falou que ele corrigiu, né, em cima, corrigindo, ele colocou o deslocamento fora do município da sua residência, né? Nesse caso ainda tem até o prazo de solicitação, né? Então, por exemplo, escolinhas de futebol, quando tem um jogo, por exemplo, vai ter um jogo do time, é tudo criança, né? Vai ter um jogo lá em dezembro, tem um tempo hábil para solicitar a autorização, senão não é aprovado a liberação das crianças, né? Seja pelos pais, tem até atestado médico, tem um monte de coisa. Então, são situações assim, requer muito estudo da situação, tá, César? Tem que entender a legislação, entender quais âmbitos que a gente pode se amparar. A gente nunca vai garantir que é verdade, mas acho que é legal a gente se precaver, né? O que a gente conseguir se antever para garantir que isso aconteça é bom. Bacana. Agora aqui, nesse momento, a gente não tem mais nenhum questionamento, mas foram bem interessantes, né? As questões até agora aí, Luiz. Vamos aguardar. Acho que eu não pulei nenhuma. Acho que não. Só para reforçar, de manhã eu falei para vocês das 4 etapas para a construção do Canvas. Vocês estão na parte da concepção, tá? Então, cada momento que vocês terminam lá uma etapa, vocês estão terminando hoje a segunda fase, que é a fase do quem e como, certo? Então, assim, tentem já fazer aquela conexão que eu falei de manhã, que é aquela lógica, integrar o porquê, o que, com o quem e como. Tá? Lembra que eu falei que é assim, esse tipo de ferramenta visual, ela é muito apoiada por metodologias mais recentes que a gente está ouvindo falar nos últimos anos, que é o Design Thinking e também Storytelling. O Storytelling já é antigo, mas o Storytelling é contar uma boa história. Então, quando vocês estiverem conversando com o time, tentem contar uma história, esse projeto em forma de uma história. Esse projeto que temos o gerente X, o pitch do projeto é tal, se justificou por isso, tais, tem o seguinte objetivo, você vai conectando cada um dos quadrantes. Tá? Quando eu comprei o livro do professor Finocchio, né, que é esse aqui, tá, do Project Model Canvas, comprei faz muito tempo, tá velhinho, coitado. Então, assim, quando eu comprei, ele me ajudou muito, porque a gente trata com os alunos essa conexão, né, e o gerente de projetos, a equipe de projetos, tem que saber contar uma boa história, porque vocês vão ter que vender esse projeto, né? E essa conexão é importante. Então já treinem isso, né? Vocês estão terminando agora no dia de hoje o quem e como, já façam a conexão com o que o Anderson passou para vocês, com a tarefa que vocês já entregaram de ontem, que é o porquê e o que, certo? Veio mais uma pergunta para nós, Luiz, o Bruno Wagner. Ao longo do percurso, podemos fazer alterações nos quadrantes das entregas anteriores? Seriam os quadrantes... Bruno, responde aí para mim. Seriam os quadrantes do Canvas ou você está falando nos grupos de entregas? Se for nos quadrantes do Canvas, você não só pode fazer, como é importantíssimo vocês conferirem. Não existe uma sessão só, tá, gente? Quando a gente vai construir, pode ser no Canvas ou pode ser um modelo mais tradicional de construir até num software um cronograma, né, e fazer um plano de projeto, né, isso no Canvas, tá, Bruno? Então, assim, você tem que fazer a conferência. E normalmente, vocês estão numa competição, né, então vocês tiveram o dia de ontem, hoje e amanhã para preencher esse Canvas. Então, durante o dia, lógico que vocês vão sentar e vão preencher rapidinho as informações do Canvas. Só que discutam durante o dia. Numa situação real de projeto, vou dar um exemplo de projeto de software que eu já participei,
a gente usou o Project Model Canvas, mas foram em torno de 5 a 6 sessões para a gente chegar no plano finalizado. Tá? Então, assim, é importante mesmo questionar, né? Pode alterar, não tem importância. A gente entendeu que faltou alguns stakeholders externos. Pode colocar. O grupo de entregas não ficou legal, a gente refez. Pode trocar. Tá? Então, assim, sem julgamentos. Esse tipo de ferramenta visual foi bem interessante alguns anos atrás, trabalhando com Design Thinking, que me falaram isso, né? Quando a gente trabalha com ferramentas colaborativas e visuais, e isso vem do design, né, de ferramenta de design, tirar todo aquele julgamento que normalmente a gente tem, né, quando a gente participa de reuniões muito fechadas em organizações, né, onde você fica até com medo de levantar a mão e dar uma opinião. Né? Nesse caso, a gente é totalmente contrário. É importante a gente questionar mesmo o modelo para que a gente tenha um plano de mais sucesso, né, no final. Até porque, né, Luiz, as organizações são vivas, os processos são vivos, as coisas mudam, né, muito, né? Então Sim. Não dá para ser estanque, revisar é necessário. Temos mais perguntas, o pessoal se empolgou de novo, muito bom isso. Uhum. O César Mício está perguntando aqui para nós, agora com o Covid, termos de rastreabilidade, questionários sobre saúde, laudo negativo, entram como restrição, certo? Entra sim, né? A gente tá... Vamos imaginar que vocês colocam aí um evento, vamos pensar assim, para fevereiro, vamos fazer um evento. E daí, tipo, uma das restrições seria a pandemia. Né? A gente não está podendo, então a pandemia tira toda a liberdade da gente realizar os eventos. O PMI mesmo, a gente não está tendo evento nenhum presencial esse ano, né? Quer dizer, até de março para cá, né? Desde o lockdown. Então, assim, a Covid entra assim. Então, você pode... O bacana é que a Covid você pode usá-la como restrição para a realização de um evento e você pode colocá-la como premissa também, né? Porque se seu evento é lá em seu evento ou atividade que vai ser executada vai ser lá em abril, maio do ano que vem, né? Depende, assim, até lá teremos a vacina. Tomara que antes, né, gente? Mas entra como premissa e também pode entrar como restrição. Bem isso. Aí tem a próxima aqui da Fernanda Ferreira. Nas restrições, podemos citar o trabalho de um técnico específico de TI que precisamos incluir no projeto? Até pode, porque assim, vamos pegar um exemplo, eu gosto de pegar o exemplo da construção civil nesse caso, porque se vocês, quem é de cidade pequena aqui sabe que muitas pessoas não contratam serviços técnicos para executar uma obra, né? Então você vai em cidade pequena, você vê o cara comprou um terreno, economizou, comprou todo o material para construir e ele mesmo constrói. Não tem projeto arquitetônico, ele desenha de qualquer jeito, né? Então, assim, isso acontece em muitos casos, quando a gente vê, não só no interior, mas frequentemente. Eu vi aqui em Londrina mesmo, sou de Londrina, a gente já viu isso várias vezes. Né? Então, assim, você pode colocar como um requisito do projeto, né, um projeto arquitetônico e um projeto elétrico, um projeto civil lá, um projeto estrutural, e isso passa a ser uma restrição. Eu não posso construir aquilo se eu não tenho vamos pensar, esses laudos técnicos, né, que na verdade são documentos técnicos. Então eu posso especificar a ação desse agente técnico, sim, como restrição. Bacana. A Mayara Faria está perguntando também, já tenho que ter a pessoa certa para a equipe entregas? Ou posso, né, por precisar de uma pessoa com tal expertise para realizar essa entrega? Eu acho que o que ela está perguntando é se ela já tem que saber a pessoa, né? Ela já tem que ter a pessoa certa para equipes entregas. Você não precisa saber a pessoa, né? Não preciso falar assim, vamos imaginar, eu preciso alguém com expertise financeira, eu não tenho no time, então eu posso colocar lá essa persona, né? Um profissional com experiência em finanças, então eu vou ter que buscar essa pessoa para me ajudar no projeto. Isso acontece muito, Tamaera, a gente nunca tem todos os recursos, tanto técnicos, como até mesmo recursos mais básicos, às vezes falta. Não existe recurso ilimitado para o projeto, então a gente muitas vezes tem que concorrer com outros projetos, né, vai fazer uma troca entre gerentes de projeto, me empresta esse recurso, né, vamos negociar. Então acontece muito isso dentro das organizações. Tá? Se você não tem um recurso hoje para o seu projeto, o que você vai fazer? Você vai colocar esse recurso aí com o nome
técnico dele, vamos pensar, e você pode colocar como premissa também que você vai precisar desse recurso lá na frente, que você precisa desse recurso, e talvez fuja do seu controle, e até do orçamento, né, também. Isso mesmo. Acho que foi só um comentário aqui da Camila, né? O Canvas, quanto mais colaborativo for, é melhor. E, com certeza, Camila. Né, Luiz? Construindo a quatro Uhum. mãos, com mais Sim. pessoas, melhor ele fica, né? Pessoal, é importante assim, isso que a Camila falou é legal. A gente tem, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente tem 3 modelos de gestão que a gente chama de gestão 1.0, 2.0 e a 3.0. E agora vem as outras que estão surgindo. Mas o que diferencia delas é a participação e colaboração. Então, enquanto na 1 e na 2 a gente tem aquilo totalmente top-down, onde a hierarquia manda e quem está abaixo obedece, na 3.0 é muito mais trabalhar de forma horizontal, existem as hierarquias, mas existe muito mais liberdade para que as equipes se tornem mais colaborativas. Muitas empresas já não trabalham com silo. O que é o silo? É o departamental, a RH, a TI. Na verdade, existe a nomenclatura, a questão técnica, mas todo mundo colabora, né? Então eu tenho um projeto que envolva financeiro, eu vou no departamento financeiro. Eu tenho um projeto que envolva marketing, eu envolvo marketing. Então essa questão colaborativa nesse modelo de gestão é absurdo, assim, é muito, muito visto hoje em dia, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais perguntas. Não, por enquanto não. O Bruno está perguntando se hoje que ele vai ganhar o livro no sorteio. Todos querem ganhar o livro no sorteio, né, Luiz? Uhum. Vamos lá. A Fernanda está agradecendo, entendeu, né? A resposta sua, bacana. Falando da colaboração, tá, gente? Enquanto vocês formulam mais perguntas, esse evento mesmo, o Hackathon, ele é organizado pela Diretoria de Impacto Social, mas é uma ação, assim como todos os eventos do PMI Paraná e do PMI a nível global, que em todas as diretorias trabalham juntos. Tá? Eu, por exemplo, sou da diretoria de expansão. Né? A gente trabalha com a expansão do capítulo PMI no Paraná. Então a gente tem outras diretorias, o Anderson, que falou com vocês ontem, é da diretoria de relacionamento institucional, então que faz as parcerias com empresas, com parceria com instituições de ensino. Então, assim, a gente trabalha totalmente de forma colaborativa e é o mais bacana, porque além da gente ter várias ideias, aprender muito uns com os outros, a gente estabelece uma conexão de amizade muito grande. Eu sou da diretoria de eventos, Luiz, Diretoria de recém-chegada. eventos. Também já estou ajudando. Então, assim, é uma Bem colaboração colaborativo. total. O César, acho que foi mais um comentário, né? Ele colocou aqui que nós, né, lá do GEPA, eu acho que é GEPA que fala, o GEPA, eles lançaram num grupo de WhatsApp, onde tem todas as famílias e pais dos jovens, pensa na loucura de sugestões que foi, né? Controlar tudo isso. O César está Mas comentando. isso é legal, César, porque vocês estão fazendo algo. Eu atuo muito na área de software. E, assim, uma das principais coisas para que a gente tenha um software de sucesso é ouvir o cliente, é ouvir as partes, né, que precisam, que vão utilizar esse software. Isso que você está fazendo de coletar essa sugestão é fantástico. A gente tem que ter essa abertura. Né? A gente tem muito gerente de projeto, dono de produto, gerente de produto que não ouve cliente, não ouve quem vai usar a, a ferramenta, quem vai usar ou vai participar do evento, né, e acaba desenvolvendo algo que não tenha sucesso, que não atenda ninguém. Então isso aí, parabéns, esse é o caminho mesmo. Bem importante isso, Luiz, que você está comentando, né? E ficam naquela suposição, né? Às vezes você tem um grupo específico de possíveis usuários do software, da solução, e você fica imaginando e não pergunta. E aí você constrói algo, vai perguntar, é algo bem mais simples do que aquilo que você gastou o tempo. É bem, bem importante mesmo fazer esse apanhado de informações aí. O César aqui está colocando, né, que nos deram toques importantes para corrigir nosso Canvas. Foi muito bom. Essa é a intenção, né, Luiz? Opa, certeza. E é bacana a participação de vocês aí.
Por enquanto, não temos mais dúvidas dos nossos participantes. Quando comenta ali do Canvas, né, da questão da colaboração, contribuir um pouco nesse sentido, né, onde eu trabalho a gente usa um modelo de Canvas e às vezes as pessoas pegam o Canvas e fazem sozinha, e aí a gente comenta, não, chama as áreas de negócio, envolve todo mundo, conversa com todo mundo, aí muda totalmente, né, o resultado do trabalho, né. Não Mas tem que ser... sabe que isso acontece nas turmas de pós, né? Então, dependendo da disciplina, eu trabalho com Canvas. Então, por exemplo, a gente, independente da atividade, a gente participou do workshop ano passado do próprio Carlos Silva, de Scrum mesmo. Infelizmente, assim, muitas pessoas querem fazer sozinho, né? Um trabalho de faculdade mesmo, né? Que é uma coisa prática para todo mundo trabalhar essa colaboração. Daí uma pessoa puxa e ela quer fazer tudo, ela quer colar os post-its, ela quer montar quer fazer todo o cronograma do projeto, quer fazer tudo sozinha, né? mesmo. E isso não funciona, né? Aí você limita, né? Não deixa a criatividade, né? Eu sempre digo que o melhor é quando todos contribuem e você chega numa solução totalmente diferente quando todo mundo consegue contribuir, né? Se abrir para os pensamentos diferentes. É interessante isso. Opa, tem mais uma dúvida. A Fernanda Ferreira está perguntando aqui, na equipe e o grupo de entrega vai ficar bem parecido o preenchimento, onde fala da equipe, já seria ideal colocar as competências de cada um? Não é competência, você fala de colocar, alinhar junto já, né? Você coloca o nome da pessoa e logo na frente o que vai ser a responsabilidade daquela pessoa. Pode ser, né? Então tem normalmente assim tem a gente já viu exemplos, o próprio professor Finocchio coloca no livro dele, quando você coloca, por exemplo, a Rosana é responsável por atividade X e daí amanhã vocês vão ver da linha do tempo, já até fica numa linha só tudo, fica muito bem organizado, tá? Quando é com post-it, você corta os post-its de tamanhos diferentes daí, fica muito legal, fica bem organizado, a questão visual fica bacana. Claro que talvez não dê para fazer, às vezes vocês vão ter muitas atividades, né? Então vocês vão a 10, 15 macroatividades, né, grupos de entrega, daí vai acabar o espaço do Canvas, talvez não dê para você fazer isso, então você tem que sintetizar um pouco. Mas nada impede depois, você pega uma planilha, você pega uma folha, qualquer coisa, e pode fazer isso também já colocar de uma forma mais organizada com um tamanho mais compatível. A Fernanda disse que era isso mesmo que você comentou aí, Luiz. E aí, como as entregas para hoje, Luiz, como é que será que estão? O pessoal está animado? Precisa ir o Bruno. Obrigada, Bruno. Um abraço. Vai lá, Bruno, abraço, tchau, tchau. Eu estou acompanhando ali no Discord, tá, o negócio está animado. Muito legal, né? Essa questão aí que a Fernanda coloca de formação de equipe, de colocar já o que pode entregar, normalmente é um grande desafio nos projetos, né, Luiz? Conseguir formar a equipe e ter as pessoas adequadas, né? Como você comentou, às vezes você não tem aquele recurso, aquela pessoa necessária para o seu projeto e tem toda uma negociação, né? E às vezes cabe até, dependendo do skill que você precisa, você aguardar
para que você tenha a pessoa certa, porque se você tenta às vezes fazer com uma pessoa que não tem aquele skill, você pode ter um retrabalho, né, Luiz? Sim, eu vejo, às vezes eu vejo alguns cursos, né, cursos de formando equipes de alto desempenho, né, beleza, mas o que que é uma equipe de alto desempenho? Imagina uma empresa que nunca trabalhou com projetos, daí tem que montar uma equipe de alto desempenho. Como que eu vou medir isso? Como que eu vou saber se um colaborador ele possui alto desempenho ou não? Né? Então, assim, às vezes a gente vê um pouco de fórmula milagrosa aí nas redes aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Uma equipe de alto desempenho é uma equipe que está disposta a fazer de tudo para entregar. Então, normalmente eu não tenho as skills necessárias, talvez, dentro do time para executar atividades do projeto, mas o time vai dar um jeito, né? O time vai se unir, vai dar um jeito para conseguir buscar esse conhecimento, né? Então, eu sempre coloco de exemplo o próprio PMI Paraná. Olha o tamanho do Paraná, olha o tamanho do estado. Nós somos em torno de 100 voluntários. Então, se você pensar em proporção, nós temos 100 voluntários para atender um estado inteiro. Né? A gente está em pandemia agora e a gente teve que se adaptar a esse momento e criar inúmeras situações. É grupo de estudo, é o hackathon social totalmente no novo formato, né? São os PDDs que a gente teve, happy hours e vários eventos. Assim, a gente estava preparado para isso? Alguns sim, outros não. Então, a gente pode falar que nós temos uma equipe de alto desempenho, nós temos uma equipe que está buscando esse alto desempenho a cada dia. Mas que isso é uma fórmula milagrosa. Eu vou comprar um livro ou vou assistir um curso, formar equipe de alto desempenho. A gente tem que não cair muito nessas falácias aí do mercado, tá, pessoal? Ser muito realista, né? Porque se a gente falar para vocês que em gestão de projetos vocês só vão sorrir, eu estou mentindo, vocês vão chorar muito. Mas isso é normal e isso é bom, né? É que são os desafios, né? Até Sim, eu costumo usar muito que para trabalhar comigo, eu quero a equipe não envolvida, né? Eu quero comprometida. Porque também é muito comum, às vezes, né, Luiz? Você tem uma equipe de 10, mas que estão envolvidos. Daí é aquele deixa que eu faço, deixa que eu deixo, e no final quem é que está comprometido realmente com a entrega e faz a entrega, né? É. sim. Estamos quase chegando no final da nossa live, então, Luiz. Temos mais 5 minutinhos? 5 minutos aí, pessoal, aproveitem. As últimas dúvidas, e corram para fechar aí a entrega de vocês de hoje. Veio mais uma pergunta aí do César, né? Outro questionamento. O projeto tem como objetivo obter, né, parceiro patrocínio do transporte de equipamentos. Apareceu como requisito. Apareceu como premissa e como restrição. Normal isso ou tem algum erro? Tá em 3 lugares o que ele comentou. Pode acontecer, mas deixa eu entender o caso. O projeto tem como objetivo obter parceiro. Não é Patrocínio. objetivo esse não é objetivo do projeto, né? O projeto precisa de patrocínio, né? De parceiro e patrocínio do transporte de equipamentos, tá? Então beleza. Vamos colocar, você pode colocar como requisito que vocês precisam desse patrocínio, legal, né? Ou isso pode entrar no orçamento e não entrar no requisito. Você pode colocar que a gente precisa do transporte e do equipamento, e como a gente vai obter esse transporte e equipamento, daí você pode colocar lá, nós iremos conseguir o patrocínio para o transporte e equipamento. Isso entra como premissa. Só que como vocês precisam do transporte e do equipamento também, senão o projeto não acontece, trava, né, o projeto, ele também entra como restrição. Mas você entendeu, César? Você tem que buscar essa lógica do que você está expondo. Então, assim, eu preciso do transporte do equipamento, isso é um requisito.
é algo que precisa para o meu projeto. Pode não impactar no projeto. Lá na construção do produto ou do evento, por exemplo, ele pode nem aparecer, o transporte e os equipamentos. Você nem vai ver essa infraestrutura, você nem vai ver ela, as pessoas talvez nem enxerguem isso, mas ela é necessária para que tudo aconteça. Então ela é um requisito, se não existir, trava, tira a liberdade do projeto, de acontecer o projeto, e você pode supor também que vocês vão conseguir esse transporte e equipamento. Mas daí amanhã vocês podem. Levanta essa questão amanhã também com a Patrícia. Ah, a gente não conseguir o patrocínio para o transporte e equipamento seria um risco? Vocês vão perguntar isso para ela amanhã. Boa. Isso mesmo. A gente não tem mais questões aí, perguntas e dúvidas. Está todo mundo fera. Está sendo bem bacana ver o trabalho colaborativo dos times e as entregas, né, Luiz? E os projetos também, por ter essa questão do terceiro setor social, é muito bacana ver esse trabalho, né? Sim, eu participei ano passado do presencial. Eu estou como mentor também, tá, pessoal? Estou ali no Discord o dia inteiro também. Então hoje eu tô como mentor, ano passado eu participei como mentor e é um projeto que está de parabéns mesmo por tudo que tem feito. Não só com o Hackathon, mas todas as atividades que eles executaram esse ano conseguiram se adaptar muito bem nesse período de pandemia, fazendo grandes entregas. Alguém quer aproveitar aí o último minuto? Não temos mais perguntas por enquanto, né? Ao longo ainda temos aí, como o Luiz colocou, né? Ele está como mentor, vocês podem chamar, pedir ajuda, ainda tem tempo para receber as orientações e tem mais live aí para tirar todas as dúvidas previstas também no evento, né, Luiz? Um evento bem completo. Agradeço aí a presença de vocês aí, de todas as dúvidas, assim como vocês fizeram aqui. Busquem sempre tirar as dúvidas depois do hackathon. Se tiverem dúvidas, não somente eu, mas o Anderson, acho que a Patrícia também amanhã. A gente deixou o contato de você nosso na apresentação. Podem mandar e-mail depois que passar o evento, tudo. A gente está à disposição. O próprio PMI como um todo, né? A gente está aqui justamente para auxiliar vocês. E parabéns pelo trabalho de cada um. O trabalho que cada um dos grupos de vocês estão executando, não só no Hackathon, mas também fora. Isso mesmo. Obrigada a todos. E um bom sábado aí, boas entregas. Obrigada, Luiz. Obrigado, Rosana. Tchau, tchau. Tchau.